Bom, quando você vai falar sobre um assunto da Bíblia, não é difícil ter uma perspectiva bíblica, sabe? E afinal, você está falando da Bíblia. Você está falando da Bíblia, dificilmente você vai ter uma outra abordagem que não seja uma abordagem bíblica. E se você tiver uma abordagem não bíblica para um assunto bíblico, como até acontece, você, enfim, é um herege, é um ignorante, eu não sei definir, mas você pode ser só um estudioso, enfim, não sei como dizer, mas não é o normal. O normal é que quando você vai falar sobre a Bíblia, você tem uma abordagem bíblica. O difícil é ter uma abordagem bíblica sobre os assuntos do dia a dia. É você analisar as questões culturais dentro de uma ótica cristã sem ser o cara chato que diz que tudo é do demônio, que tudo é pecado, que tudo é não sei o quê. A gente parece que a gente tenta dicotomizar, e esse pensamento dicotomista, a gente já tem um vídeo sobre dicotomia aqui. Desse assunto eu fiquei refletindo sobre outras coisas. E uma delas, é um assunto que também já passou o hype, porque ou eu sou um cara muito lento, ou eu sou um cara que não gosta de fazer as coisas no hype, entenda como você quiser. Eu fiquei pensando sobre Pokémon GO, sabe? É um jogo de realidade aumentada, e como vocês podem perceber, eu gosto de Pokémon. Foi algo importante na minha infância, foi algo que me define culturalmente, né? A exposição aos animes, ou animes, o fato de eu ter sido um cara que assistia muito anime quando era criança e adolescente principalmente. Eu assisti bastante, eu colecionava aquelas revistinhas e tal, e isso me trouxe uma perspectiva da cultura japonesa que não é tão comum. Eu não digo assim que eu sou um cara que entende cultura japonesa, né? Porque senão algumas pessoas, como por exemplo a Kim, né, do canal Astro Girl, que mora no Japão, eu entendo a cultura que o Japão exportou por meio dos animes, entendeu? A cultura que o Japão exportou através dos animes fez parte bastante da minha adolescência. E eu tive um conflito com a minha mãe nesse assunto, sabe? Porque minha mãe cara, os Pokémons não estão aqui. Estão lá agora estão lá. Pra dar testemunho da minha hipocrisia. E eu tive um conflito com a minha mãe por causa disso. Porque minha mãe, claro, ela foi criada numa cultura cristã, católica, mas cara, no tempo dela, no tempo que a minha mãe cresceu, não tinha nada do Japão no Brasil. Tinha os imigrantes japoneses, mas eles não tinham conseguido introduzir o pensamento, a cultura japonesa e a visão, a cosmovisão, sabe, japonesa. Não sei se é cosmovisão nesse caso, mas a visão oriental, sabe, não tinha chegado pra gente dentro da cultura pop. Porque o que forma muito da nossa cabeça é a cultura popular, e isso forma muito mais hoje por causa da televisão, né? Por causa da televisão, esses assuntos eles influenciam mais a nossa geração do que influenciavam antes. Antes a gente era influenciado por cultura europeia, lendo os livros escritos por filósofos, escritos por pensadores da Europa, influenciados por americanos através do cinema, que chegou antes da televisão. Aí depois chegou a televisão, muita coisa da televisão era produzida e é produzida nos Estados Unidos, então a cultura americana está aqui, mas são culturas que têm muito do cristianismo nelas. Então, quando você fala diabo, devil, né, num filme americano, ele significa a mesma coisa que aqui. Quando você fala Satanás numa literatura europeia, Satanás é a mesma coisa lá e aqui, é um ser detestado tanto lá quanto aqui. Mas a cultura japonesa é diferente, porque a cultura japonesa não se cristianizou, ou não se cristianizou tanto quanto... Na verdade, não se cristianizou nada, né? No Japão, o cristianismo não é uma religião tão numerosa na população, e as igrejas não têm o poder ideológico que tem aqui no Ocidente. Então, quando fala Satanás no Japão, eles entendem o Satanás como sendo uma criatura meio que mitológica, algo da cultura ocidental. É o grande vilão da cultura ocidental. Mas o fato é que quando o Akira Toriyama escreveu Dragon Ball e deu o nome de Satã para um dos personagens dele, ele não tem a mesma mentalidade, ele não tinha a mesma mentalidade que os autores ocidentais teriam, entendeu? Alguém daria nome de Satanás para um personagem numa cultura ocidental, um autor ocidental escrevendo, ele sabia o que ele estava fazendo e ele faria de propósito. Vou botar Satanás, é pra lascar mesmo.
Mas o Akira Toriyama, quando escreveu Dragon Ball e botou Satã no nome do personagem, ele fez meio que, sabe, não foi tipo assim, vou botar Satanás dentro da casa das pessoas, vou botar Satanás na boca das crianças. Por causa do personagem que eu coloquei no Dragon Ball. Existe uma intenção do inimigo de Deus em inspirar esse cara a fazer isso? Cara, eu acho isso uma parada tão, assim, difícil de determinar, sabe? Que eu não quero entrar nesse assunto, eu só quero ficar na parte cultural mesmo. Provavelmente ele não teve essa ideia. Ele achou engraçado. Satã é o vilão deles, então eu vou botar Satã aqui no nome do meu personagem. E ficou por isso mesmo, sabe? Porque Dragon Ball fez sucesso no Japão, e quando ele chegou no Brasil ele já era um sucesso no Japão. E a gente achou massa, porque os caras lutavam voando e não sei o que, Dragon Ball Z no caso, né? Eles lutavam voando e não sei o que, e eles não voam. O Goku é um alienígena, ele veio do planeta Vegeta, mas ele não voa porque ele é um alienígena, porque tem terráqueos que voam também. O Kuririn é terráqueo e ele voa. O Ten Shinhan é terráqueo e ele voa. Por que eles voam? Eles voam por causa do treinamento de artes marciais que eles fizeram. Um treinamento que doutrina tanto o corpo e a mente que eles são capazes de superar a gravidade. Caramba, olha como é diferente. Porque numa cultura ocidental, o cara voa porque é alienígena, ele é super poderoso porque ele é alienígena. Inclusive o Superman é uma forma de, sabe, é um personagem baseado em Jesus Cristo, que é o cara que veio de fora e que, né, tem muito de Jesus Cristo na história do Superman. Mas eu não sei se com um tom jocoso, né? Mas enfim, tem. Agora pro japonês não, a razão dele voar é outra, porque ele tem um doutrinamento, uma disciplina mental, uma disciplina de treinamento físico tão grande que ele vence a gravidade. E como é que você vai explicar isso pro seu pai, que nunca teve cultura com a parada japonesa? Ele nunca teve nenhum contato com uma cultura estrangeira oriental. Como é que eu vou explicar pra minha mãe que o fato de Pokémon chamar Pocket Monsters, ou seja, monstros de bolso, na cultura japonesa o monstro é diferente do que a gente entende aqui. Ele é muito mais um animal mitológico, um conceito de monstro. Inclusive não é, sei lá, Pokéoni, porque o Oni é um tipo de demônio japonês. E o Oni é uma criatura, às vezes, maligna, né? Normalmente é maligno. Tem vários tipos de Yukai, tipos diferentes de demônio. Não é Pokéoni, é Pokémonster. Porque eles importaram essa palavra do inglês, aí ficou Pokémon. Então não é o monstro no conceito de monstro originado no inferno, que é algo da nossa cosmovisão ocidental, nossa visão cristã ocidental. E o cara começou a fazer essa parada de monstrinhos que lutavam porque ele tinha coleção de insetos. E a gente não coleciona insetos. Quando eu era criança, eu botava formigas pra brigar. Eu pegava formiga do quintal da minha avó e botava 2, 3 formigas pra brigar, formigas de espécies diferentes. Eu queria vê-las brigando. Eu tinha essa parada. Era comum no interior do Brasil que as pessoas colocassem galos pra brigar, velho. Alguém já viu galo brigando? É horrível. O galo é um bicho que briga até pra se matar os dois. E isso era comum na cultura da gente, no interior do Brasil. Eu nunca vi uma rinha de galo, né? Mas eu sei que acontecia. É o mesmo conceito. A gente quer ver os bichos brigando. A gente gosta de ver essa violência desnecessária. Só que as formigas que eu via brigando não soltavam raios, sabe? E não tinham... Pô, eu acho massa. Eles não tinham como gerar água do nada, que é o caso do Blastoise, aquele ali, que ele tem um golpe chamado Hydropump, que ele cospe bilhões de litros de água em cima do adversário, mas ele não tem um corpo suficiente para armazenar essa água toda. Da onde veio isso? Não sei, geração espontânea? Matéria. Os pokémons contrariam a física, né? Porque eles geram água do nada. Mas é massa, tem um jatão de água, parece um bombeiro. Era legal, salta aos olhos, mas tem origem em uma cultura totalmente diferente da nossa e uma geração diferente da geração da minha mãe e isso gerou um problema. Isso gera um problema. Ora, toda essa discussão, esse blá 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 todo, expõe uma dificuldade que a gente tem, que é a dificuldade de compreender contextos culturais. Porque para compreender uma cultura, você precisa gastar tempo. E gastar tempo não é uma coisa que a gente gosta de fazer. O conflito geracional entre eu e meu filho ainda não é tão grande, porque os interesses dele com 6 anos de idade
ainda são muito baseados nos meus próprios. E eu ainda estou conseguindo, sabe, estimulá-lo a gostar das coisas que eu gosto, a ver as coisas que eu vejo. Então ele já assistiu Pokémon e ele gostou de Pokémon. Ele gosta de vir aqui no escritório e brincar com os meus Pokémons. Que são de coleção, não são nem brinquedos. Que coisa idiota, né? Um cara de 30 anos colecionando brinquedo de Pokémon. Mas é um hobby, eu gosto. Fazer o quê? É uma brincadeira tola, eu admito. O Pokémon GO é uma brincadeira tola, mas é uma brincadeira tola. E é tola, e pronto. Admita que é tola. É tonto você ficar andando atrás de um bichinho que aparece na sua tela, mas é legal. Tem gente que gosta de coisas... Tem coisas muito mais tolas que essas, senhores pais, senhores pastores, que não saltam aos olhos. A grande pancada do Pokémon é que ele obriga o seu filho a ficar andando atrás do celular. E isso salta aos seus olhos, isso fica evidente. E eu só consigo ver benefícios nisso. Sendo sincero, sendo totalmente sincero, eu só consigo ver benefícios em um aplicativo que obriga as pessoas a andarem. Porque se não for um aplicativo que me obriga a andar, eu não vou andar porque eu sou um grandíssimo de um sedentário. Eu não tô gordo desse jeito porque eu só tenho tendência genética. Não tenho tendência genética. Minha família não tem tanta gente gorda assim. É porque eu sou preguiçoso, eu sou muito encostado e parado. Se um aplicativo me faz andar, graças a Deus. Tem um lado positivo nisso. Tem um lado ruim da pessoa ser desatenta e ser atropelada por causa do... Sim. Mas ela seria atropelada por outra razão. Porque se a pessoa é desatenta, ela vai ser desatenta com Pokémon ou sem Pokémon. Pokémon só expõe a desatenção natural que ela já tem. O seu filho assiste muitas coisas e ele vê muitas coisas que doutrinam e que fomentam pensamentos nele e liberam tentações e trazem, se você quer chamar assim, mas trazem demônios para dentro da mente. Não sei se essa é uma maneira correta de entender a coisa, mas enfim, colocando nesses termos talvez fique bem evidente. Colocam coisas no coração dele, pensamentos no sentimento dele, que você nunca soube e nunca vai saber, porque o Pokémon GO faz ele sair do quarto, mas essas outras coisas fazem ele entrar no quarto. O Pokémon GO faz ele andar de forma a aparecer para você que ele está fazendo alguma coisa, enquanto outras coisas que estão doutrinando a mente dele, estão ensinando a uma maneira de entender o mundo totalmente oposta à maneira bíblica que nós temos buscado, mas essas coisas afastam ele de você e fazem ele ficar, sabe, de um jeito que você até gosta, que ele fique quieto dentro do quarto. Porque uma criança correndo é um problema. Eu tenho duas, um de 5 anos e 6 anos, que é bem agitado, mas não é inquieto. E tem uma de 2 anos que é agitada, mas não é inquieta. São duas crianças maravilhosas e se você der o brinquedo certo para eles, que geralmente é um pauzinho ou um pedaço de papel, porque brinquedo, cara, eles não brincam. Eles brincam com lata, sabe? Com clips, com pregador de roupa. Gastar dinheiro com brinquedo não vale a pena lá em casa. Se é algo que mantém as crianças quietas, você gosta, porque o filho andando pela casa e batendo em tudo e quebrando tudo é uma coisa que você não quer. É por isso que a gente prefere gastar em videogame, sabe? Porque videogame mantém a criança dentro de casa. O mundo tá perigoso. O mundo tá perigoso. Deixar a criança brincar na rua é perigoso, porque ele pode ser aliciado, porque ele pode ser sequestrado, ele pode ser assaltado, ele pode... Sim, a rua é perigosa, a rua está perigosa, o mundo está perigoso, mas dentro da sua casa também está. E o contato que ele tem com a cultura através da televisão também é perigoso, e através do videogame também é perigoso, através dos livros também é perigoso. Tudo é perigoso, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é do diabo. E se você se isolar do mundo e for para uma montanha, lá em cima da montanha, na caverna, o diabo vai encontrar você e inserir algum tipo de pensamento, porque ele trabalha em paralelo com a natureza maligna que existe em você por causa do pecado que habita na sua carne, segundo Romanos. Então, não deve ser o nosso comportamento nos isolar dos nossos filhos, nos isolar dos nossos jovens, nos isolar do que eles consomem. Deve ser o contrário. Nós devemos fazer todo o esforço possível para entender a cultura deles, para ir dentro da cultura deles. Se você nunca teve nenhum contato com cultura japonesa, você precisa assistir alguns animes.
Se você não gosta de super-heróis, você precisa ver alguns filmes da Marvel e da DC. Se você sempre achou isso uma bobagem, você precisa. Se você é alguém que ama seus filhos, que ama os jovens da sua igreja e que quer cuidar deles, você precisa entender o mundo que eles vivem. Se você tem asco de celular, se você não gosta de celular e quer que os jovens parem de usar o celular, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você devia estar usando o celular. Porque eles estão aqui, cara. Se você não gosta de assistir o YouTube, os seus filhos são doutrinados pelos YouTubers. Eles estão no YouTube. O que os seus filhos consomem está no YouTube. Eles não assistem televisão. Você tem medo da novela, mas a novela faz mal pra você, porque a novela já não faz mal pra eles. Eles assistem coisas, às vezes, muito mais agressivas nas outras telinhas da vida deles. Tá encontrando seu filho dentro do quarto dele, no celular dele. O que você vai fazer, velho? Você vai, tirar as coisas do garoto? Não. Você precisa assistir o que ele assiste. Se você fosse amigo pra caramba do seu filho, muito amigo mesmo, ele te mostraria as coisas que ele vê. E aí ele ia tentar assistir com você os filmes que ele gosta. Você ia pro cinema com ele. Ele ia sentar pra ver um anime que ele baixou e ia colocar pra você ver. Ia tentar te explicar o que é que tá acontecendo ali. Mas não existe esse esforço. Não existe esse esforço da nossa parte como pais, como pastores, como educadores, como líderes de jovens, sei lá. Não existe esse esforço de entender o outro mundo. É mais fácil dizer que é do demônio, sabe? Porque todo cuidado verdadeiro que gera resultado parte de um esforço de quem deseja cuidar. Então, não estou dizendo aqui que você precisa instalar Pokémon GO no seu celular, porque pode ser que você goste da parada mais do que o seu filho. Porque tem acontecido isso com as pessoas. Mas tenta entender o mundo dele. Tenta entender a cultura que o cara vive, a cultura das pessoas que criaram. Você vai encontrar muita coisa satânica. E de fato são. De fato são. Porque o inimigo de Deus tem usado essas coisas para afastar os jovens da igreja, da mentalidade cristã, da leitura da Bíblia. Mas se você estiver junto com ele, o inimigo não pode afastar ele de você. E você é mais importante na vida do seu filho do que a própria Bíblia. Nossa, Davi, que afirmação forte, né? É uma afirmação forte, é uma afirmação ousada. É uma afirmação muito perigosa, muito corajosa, mas acontece que a primeira Bíblia que o seu filho lê é você e a sua vida, é você e a sua amizade. Se você é alguém bíblico que consegue aplicar os princípios da Escritura na sua maneira de se relacionar com seus filhos, ele vai amar a Bíblia, porque ele ama você. O seu filho vai amar você. E você vai falar, pai, você é tão legal, por que você é tão legal assim? Aí você mostra a Bíblia para ele. Fala, filho, eu sou legal assim porque eu aprendi com a Bíblia. Ele vai ter prazer em ler a Bíblia com você. E aí você fala, a Bíblia me apresentou esse camarada aqui. O crucificado. O filho do carpinteiro. Que mudou a história da humanidade. Jesus. Aí ele vai amar Jesus. Aí você vai falar, mas antes de Jesus e depois de Jesus, muitos homens existiram. E a história deles toda foi por causa desse cara. Aí seu filho vai amar os patriarcas, seu filho vai amar os reis, seu filho vai amar o Gênesis, seu filho vai amar os apóstolos, seu filho vai amar Apocalipse, porque ele aprendeu a amar Jesus, ele aprendeu a amar Jesus porque ele viu Jesus mudando a sua vida e gerando em você uma pessoa coerente, uma pessoa de caráter, uma pessoa amável. Se talvez o seu filho ama muito Pokémon GO, ama muito animes, ama muito coisas que você não entende, que talvez sejam do demônio, que talvez tragam demônios para a vida, para a mentalidade dele, se interponha entre ele e essas coisas, mas não de costas para o seu filho. Não obrigando o seu filho a parar de olhar para o que ele não gosta, mas se tornando alguém coerente, competente e digno de ser admirado e digno de ser amado. Sabe, é muito difícil ouvir disciplina e receber disciplina de alguém que nunca demonstrou amor e nem atenção por você. E acaba que nós tentamos demonstrar amor de muitas formas, mas essas formas não são a forma que realmente importam para os nossos filhos.
Os nossos filhos valorizam muito mais a gente sentar com eles para assistir o desenho que eles gostam do que, de repente, você ter feito um baita esforço e ter passado muitas noites em claro trabalhando, fazendo horas extras, por exemplo, para poder comprar o videogame que ele gosta. Talvez ele vá te pedir o videogame, mas se você é alguém que está acostumado a dividir a vida com seu filho, ele vai entender, sabe, que você teria que fazer um esforço muito grande para poder comprar o videogame. E esse esforço tiraria você dele. E se ele ama você, ele vai preferir você ao videogame. E quem sabe ele não se esforça junto com você, e aí quando essas horas extras forem necessárias, ele vai sentir saudade. E ele vai querer o videogame? Ele vai ganhar o videogame? Vai, porque o videogame não é do demônio, o videogame é do homem. Mas ele vai amar mais você do que o videogame. Ele ama mais o pai do que o presente. Acho que no final das contas, todas as coisas que aparecem, mesmo as que são do demônio, elas que parecem ser do demônio, tem as que são e as que parecem, né? As duas. Elas servem, na verdade, para expor o nosso caráter e expor a nossa natureza. E tudo que os nossos filhos, e tudo que os nossos jovens, e tudo que as pessoas da nossa igreja acabam amando mais do que a Jesus, não é culpa só das pessoas. Elas abraçam aquilo que vem do inferno às vezes, sim. Mas é porque qual tem sido o Jesus que nós apresentamos, né? Será que Jesus tem sido atraente o bastante para fazer frente a essas coisas? Seu filho lê mais a Bíblia ou assiste mais séries? Por quê? Porque Jesus que você apresentou para ele é mais atraente ou as séries são mais atraentes? Talvez a culpa não seja toda nossa. Você pode ser um pai que fez tudo certo e seu filho mesmo assim deu errado. Você pode ser um pastor muito bom e mesmo assim as suas ovelhas debandaram. Pode não ser responsabilidade sua. Mas às vezes essas situações expõem o nosso coração, expõem o nosso caráter. E sabe, graças a Deus porque isso acontece. Então proíba Pokémon GO se você achar que seu filho precisa disso. Mas só faça isso depois de ter vivido um pouco da vida dele, junto com ele. E tenha certeza de que ele admira mais você do que o Pokémon. Que ele admira mais você do que o jogo que ele não consegue largar. Que ele admira mais você do que os amigos da escola. Seja um cara admirável, esforce-se para ser alguém admirável na vida do seu filho. E isso vale para todo mundo. Se você é pastor de jovens, se você é líder de células, se você é, não sei o que você é, cara. Mas se você cuida de alguém, esforce-se por cuidar dessa pessoa, a ponto de ser admirável na vida dela. E ela amar mais você e, por causa disso, aceitar a sua repreensão. Do que, sabe, porque ela tem medo do demônio. O maligno não toca nos filhos de Deus. A questão é que muitos dos nossos filhos não são filhos de Deus. Eles não se converteram porque nós não os evangelizamos. Muitos dos jovens da nossa igreja não são filhos de Deus porque nós não pregamos o evangelho para eles. A gente acha que o fato deles terem nascido numa casa cristã torna eles cristãos, e não é verdade. Os nossos jovens não são convertidos muitas vezes. Meditar um pouco nisso, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre um assunto aparentemente secular, mas é que todas as coisas apontam para Jesus, né? E nos fazem entender Jesus como o centro de toda a história humana. No fim das contas, tudo é sobre ele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de comentar, por favor, comenta esse vídeo. Eu sei que esse assunto vai gerar algum tipo de conversa, tudo bem, se você pensa diferente de mim, comenta aqui embaixo, vamos continuar esse assunto nas conversas. Se tem alguma coisa para me contar, eu tenho tido dificuldade de responder todos os e-mails que chegam, mas eu estou me esforçando bastante. Manda no e-mail aqui embaixo, tá bom? E que Deus abençoe você, até o próximo vídeo.